presente na membrana plasmática, nós temos dois grupos. Nós temos as proteínas que a gente chama de intrínsecas e as proteínas que a gente chama de extrínsecas. Proteínas intrínsecas ou integrais e proteínas extrínsecas ou periféricas. As proteínas intrínsecas, tá certo, gente? Elas são proteínas que estão fortemente ligadas aos lipídios, então são aquelas proteínas que elas vão conseguir passar em toda a camada, tá? Então elas vão ter essa possibilidade de passar em toda a camada do fosfolipídios, tá certo? Essas proteínas, e essas proteínas, elas têm uma função muito importante. A grande função delas é de carrear, ou seja, elas são capazes de trazer substâncias que estão na parte externa para a parte interna da célula, tá? Então, por isso que elas são chamadas de transportadoras ou carreadoras, e tem a função também de serem receptoras, certo? Então, existe um mecanismo nos quais elas pegam as substâncias que estão fora, por exemplo, os hormônios, anticorpos, então eles conseguem captar, tá? E jogar para a célula. Elas fazem a captação e jogam para a célula. Vocês vão ter a oportunidade de ver isso bem direitinho quando a gente for estudar os transportes através das membranas, tá? Então, gente, temos proteínas intrínsecas, que são essas proteínas, né, que estão lá nos fosfolipídios, e existe essa possibilidade, existe essa função de transporte, de carreadoras, tá? De receptoras, e nós temos as periféricas. Essas periféricas não, elas estão apenas em alguns locais, elas estão aparecem apenas na parte superior, né, da membrana, então tem como a gente ver essas proteínas, elas têm uma ligação fraca, né, com os lipídios, então elas não atravessam inteiramente essa membrana, e a grande função dela é acelerar as reações na célula, tá? Então elas aceleram a reação nas células, certo? Sendo essa sua grande função, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos dar continuidade, ok? Então, dando continuidade, certo? Deixa eu ver aqui, certo? Proteínas integrais, proteínas periféricas, ok? Então, gente, olha só. Então, né, o que é que acontece? Falando ainda sobre essas proteínas, então, o que é que acontece? Essas proteínas da membrana, né, como eu falei para vocês, a gente tem essas duas principais, as proteínas periféricas, as proteínas integrais, né, as periféricas, como o próprio está dizendo, elas vão ficar na periferia, as integrais são aquelas que vão passar por toda a camada, né, toda a bicamada. Então, o que é que acontece? Essas proteínas das membranas, gente, elas podem ser classificadas em proteínas transportadoras, que vai transportar justamente as substâncias do meio extracelular para o meio intracelular. Nós temos as proteínas âncoras, né, como eu até coloquei aqui as imagens para vocês. Essas proteínas âncoras, elas vão ter uma grande função também na captação dessas substâncias, tá certo? Porém, elas têm uma grande facilidade de serem liberadas para o meio extracelular, tá? Essas proteínas âncoras. Temos as proteínas receptoras. Essas proteínas receptoras, elas são bem interessantes. Como eu falei para vocês, a gente vai ver lá quando formos estudar o transporte através das membranas. Por que é interessante? Porque essas proteínas receptoras, elas captam do meio extracelular substâncias, por exemplo, os hormônios, tá bom? E acabam jogando para dentro da célula, certo? Então, o que é que acontece? Na verdade, tá? Essas proteínas, elas vão ter essa possibilidade de fazer isso. Gente, o que aconteceu aqui, meu Deus? A gente tem essas proteínas, né, no caso as proteínas transportadoras, âncoras, receptoras, que elas pegam, no caso, as substâncias que estão no meio extracelular e jogam para dentro da célula, e a gente tem as proteínas catalisadoras, que vão ajudar no processo enzimático, certo? Elas vão catalisar, elas são as enzimas que vão ajudar no metabolismo, certo? E a gente vai ver isso nas nossas próximas aulas, ok, gente? Então, a partir de agora, o que é importante que vocês entendem? Foi toda essa revisão, né, que eu conversei com vocês, e a gente já começou a dar andamento a essa questão das proteínas, certo? Vamos ver uma outra estrutura que tem bem interessante na nossa célula, que são os glicocálices. Na superfície da nossa membrana plasmática, né, nessa superfície externa, nós temos carboidratos, né, que se ligam aos fosfolipídios e proteínas, tá certo? Então, o que é que acontece? Nas células dos animais, nós temos essas camadas que vão envolver camadas de carboidratos, camadas de lipídios, e essas camadas, elas são chamadas de glicocálice, tá? Ou glicocálice ou glicocálix, tá? Então, o que é que acontece? Esse glicocálice, no caso, eles são
nada mais é do que, certo, do que uma camada, tá, na superfície externa da membrana, essa camada formada de carboidratos, formada de fosfolipídios, de proteínas, e elas vão revestir, tá certo, vão estar nessa parte externa da membrana plasmática, tá bom? O que é que acontece, gente? Qual é a sua grande função? Elas atuam no reconhecimento entre células, certo? E a adesão celular, que permite, tá bom, as células, protege as membranas contra lesões de natureza química e mecânica, então elas estão justamente para proteger, revestir essa membrana plasmática e proteger, e outra função é reter nutrientes, moléculas de glicose, tá certo, que ficam aderidas para entrar na célula, então elas prendem, retém moléculas de glicose, retém nutrientes, e aí quando a célula necessita, elas vão fazer o quê? Elas jogam para dentro da célula. Tá? Então, esse glicocálice, ele vai estar justamente como essa camada, né, essa camada de carboidratos e fosfolipídios que vai estar presente, tá? Vai envolver, certo? Tá bom, a membrana plasmática. O glicocálice, gente, ele é uma estrutura, né, Júlia, que já é da área, sabe, essa questão de vegetais e animais, esse glicocálice é uma estrutura exclusiva das células animais, tá bom? Vamos lá. Então, o que é que acontece? Além do glicocálice, tá certo? O que é que a gente vai ter? Aqui é a estrutura, tá? Eu mostrei para vocês um pouquinho da estrutura do glicocálice, tá certo? Que são essas estruturazinhas que estão ligadas aos lipídios, às proteínas, tá? Nessa parte externa, ok? E dando continuidade, a nossa membrana plasmática, tá bom, gente, ela tem faces, ela tem estruturas. A membrana plasmática, ela tem uma face externa e tem uma face interna. A face externa da membrana plasmática é aquela que ela está em contato com outra célula. Imagina que eu tenho uma membrana plasmática, ou eu tenho aqui uma célula, né? Então, o que está em contato aqui, né, por fora da minha célula, é o que eu vou chamar de face E. Então, essa face E é uma face externa, que está em contato com outra célula. E a face interna é o que a gente chama de face P, tá? Essa face interna, ela já está em contato com o citoplasma. Então, se eu tenho a membrana plasmática, tá bom? Então, eu tenho aqui a minha célula, o que está aqui fora, essa face é o que eu chamo de face E, que está em contato com outra célula, que está em contato com outra célula, e por aí vai. O que está dentro dessa célula é o que eu chamo de face P, tá certo? Então, professora, e qual é a diferença entre uma face E e uma face C? Uma face P, desculpa. A face E e a face P, elas vão apresentar, tá certo, gente? O que vai diferenciar elas são as estruturas químicas, tá bom? A composição química dessas faces, tá? E por isso que a membrana, ela é assimétrica, tá bom, gente? Então, ela tem essa característica diferenciada dessas faces, certo? A face E, ela tem carboidratos, por exemplo, né? Um grande exemplo, a face E, ou seja, essa face externa, que está em contato com outras células, elas têm carboidrato. Já a face P, ela não possui. Tranquilo, gente? Faces da membrana, certo? Nesse próximo slide, eu trouxe para vocês uma coisa que eu já tinha falado em sala, que foi a parte das teorias, né? As teorias que explicam a membrana plasmática, tá bom, gente? Então, assim, é só para complementar, né, não que não tenha importância, lógico, só para vocês verem que Davidson e Daniele, né, Robertson, então foram cientistas, foram estudiosos que estudaram, começaram a se dedicar ao estudo da membrana plasmática, né, só que o proposto, tá certo, a teoria mais aceita foi justamente essa teoria do mosaico fluido, de Singer e Nicholson. Então, Nicholson e Singer, eles fizeram o quê? Foram eles que propuseram, tá certo, a grande explicação sobre a membrana plasmática. Então, foram eles que disseram que nós temos uma dupla camada lipídica, tá certo? Que tem uma extremidade hidrofílica, uma extremidade hidrofóbica, certo? Que existe proteínas integrais, proteínas periféricas, tá certo, gente? Que existe toda essa estrutura na membrana plasmática, tá bom? Então, só para que vocês entendam que existe essa questão do mosaico fluido, né? Que foi a grande explicação, a grande teoria que foi descoberta, né, por esses estudiosos, para explicar a membrana plasmática. E outro detalhe, gente, ela é chamada de mosaico fluido, por quê? Porque essas estruturas, as proteínas, as moléculas, elas estão em constante movimento em cima dessa camada, tá? Então, em cima dessa camada da membrana plasmática, elas estão em grande movimento, tá? Então, por isso que se chama de fluido, tá certo, gente? Então,
continuando, né, nós temos as propriedades da membrana plasmática. Então, quais são as principais propriedades da membrana plasmática? Na verdade, a gente tem várias, eu trouxe algumas para vocês, certo? Nós temos a baixa tensão superficial, ou seja, gente, esses lipídios, eles não têm uma grande força, uma grande adesão entre eles, certo? Então, eles têm uma baixa tensão superficial. Se nós formos comparar com as moléculas de água, tá? A gente vai ver que é bem diferente. Por quê? Porque as moléculas de água, elas apresentam uma alta tensão superficial. Por quê? Porque as ligações, certo? As ligações covalentes, né? As ligações que existem entre as moléculas de água, certo? Aquelas ligações faz com que se crie uma camada, tá? Que é o que a gente chama de tensão superficial. Eu não sei se vocês já viram, né, a situação da gente olhar, por exemplo, um manancialzinho de água, olhar para uma piscina, olhar para um lago, e você vê que lá pousa um inseto ou uma folha cai nesse local e ele não afunda. Muitas vezes ele fica só ali em cima. Por quê? Porque, gente, a água, ela tem uma alta tensão superficial, certo? Vocês vão ver isso em disciplinas lá na frente. Existe essa alta tensão superficial, ou seja, essa união entre as moléculas, essa interação entre as moléculas, tá? Então, essa interação entre as moléculas faz com que haja essa alta tensão superficial. A membrana plasmática é o contrário. Eu estou falando da água porque a membrana plasmática é o contrário. Então, a membrana plasmática, ela não tem essa alta tensão superficial. Pelo contrário, os lipídios, eles estão ligados entre si, mas eles não têm essa capacidade, essa junção, tá, de alta tensão superficial. Então, no caso, o que é que acontece? Existe uma baixa tensão superficial, certo? Gente, se por acaso cair a nossa aula, aí eu volto mais um pouquinho para concluir essa parte, tá certo? A gente abre uma outra sala de reunião. Certo? Então, a baixa tensão superficial, certo, que nós temos, da membrana plasmática, decorrente das fracas forças de coesão entre as moléculas de lipídios. Então, as moléculas de lipídios, elas não têm essa grande interação entre elas, tá certo? Então, por isso que ele tem uma baixa tensão superficial. Diferente da água, que tem uma alta tensão superficial, porque as moléculas de água, elas têm uma grande coesão. Certo? Aí foi esse slide aqui, gente, que eu fiz para comparar, tá? Esse aqui é alta coesão, alta junção das moléculas de água, tá certo? Outra propriedade interessante, gente, da membrana plasmática é a resistência elétrica, ou seja, a água na membrana plasmática, ela tem essa dificuldade para entrar e saída de alguns íons, tá certo? Então, existe maior interação entre as moléculas, tá certo? Entre a H2O, né, entre as moléculas, existe essa maior interação. Então, por existir essa maior interação, então se forma uma tensão superficial. Já lá, tá? No caso, na membrana plasmática, não tem. Tá bom, gente? Não existe. Existe uma baixa tensão superficial. Outra característica que nós temos, certo, é a resistência elétrica, outra propriedade, resistência elétrica. Então, a membrana plasmática, gente, ela apresenta uma certa dificuldade de possibilitar a entrada e saída de certos íons. Quando a gente for estudar a bomba de sódio e potássio, a gente vai entender isso direitinho, quem é que entra, quem é que sai, o sódio, o potássio. Então, a gente vai ter essa possibilidade, tá certo, de entender o cloro, o potássio. Então, nós vamos entender bem essa questão. Então, a membrana plasmática não são todos os íons que conseguem entrar, ela acaba limitando a entrada de determinados íons, certo? Isso é o que a gente chama de resistência elétrica. Outra característica que nós temos, a nossa membrana plasmática, outra propriedade, é a elasticidade. O que vem a ser essa elasticidade? É a capacidade que ela tem de estender-se e de retrair. E esse aumento e essa diminuição, né, é justamente graças à interação que a gente tem, tá? Graças às fortes interações hidrofóbicas, tá? Entre os grupos apolares dos fosfolipídios. Então, devido àquela interação que a gente tem, tá bom, gente? Hidrofóbica, tá certo? Lá dos nossos fosfolipídios, certo? Apolares, então, devido àquela ligação que tem entre eles, certo? Então, a parte, a gente tem a cabeça, né? E a cabeça, que é a parte hidrofílica, que tem contato com a água, e as perninhas ali, que é a parte hidrofóbica, que não tem contato com a água. Então, devido a essa interação, essa forte resistência, essa forte interação que existe entre essa parte hidrofóbica, é isso que dá essa elasticidade,
certo? Outra característica, gente, outra propriedade bastante importante que nós temos é a regeneração. Então, a membrana plasmática, certo? Ela até um certo limite, se ela for lesada, tá? Algumas células, elas conseguem se reestruturar, tá bom? Então, existe essa possibilidade, tá? Permeabilidade seletiva. Chegamos no ponto alto, né? O que é essa permeabilidade seletiva? É a capacidade que a membrana tem de facilitar ou dificultar a entrada e a saída de certas substâncias. Eu vou ler como está aqui, para que vocês vejam como está bem didático, tá? O que é a permeabilidade seletiva, que eu já tinha explicado antes? É a capacidade da membrana dificultar a entrada e ou a saída de certas substâncias e possibilitar as de outras. Em geral, permite a entrada de substâncias líquidas e dificulta a entrada de substâncias sólidas. Então, isso é o que a gente chama de membrana, de permeabilidade seletiva, que é essa capacidade, como se fosse uma grande rede que vai permitir a entrada de substâncias. Vou mostrar para vocês, tá bom? Daqui a pouquinho em uma imagem, certo? E a elasticidade, que eu já tenho falado para vocês, né? A capacidade dela que ela tem de se regenerar, né? De se distender, tá bom? Ok? Tranquilos? Então, vamos lá. Ok, gente. A partir de agora, então, a gente vai começar com o nosso assunto, tá? Outro assunto, né? Transporte através de membrana. Então, eu vou dar um adiantado nessa questão de transporte através de membrana, tá? E daqui a pouquinho eu fico lá na nossa sala para que vocês tirem as dúvidas, caso vocês tenham, tá certo? Em relação ao conteúdo. Bora lá, gente. Transporte através de membrana. Então, o que é que a gente tem em relação a transporte através de membrana? Tá? O que é o transporte através de membrana? Transporte através de membrana, gente, é a grande capacidade que a membrana plasmática ela nos dá, né, de permitir a entrada e a saída de substâncias, tá certo? Então, o transporte através de membrana, a grande característica, como eu já falei para vocês, é essa permeabilidade seletiva. Ou seja, a membrana plasmática, ela é semipermeável ou permeabilidade seletiva. Então, como é que trouxe para representar isso para vocês? Aqui tem uma grande rede, certo? E nessa grande rede estão passando bolas, né? Bolas de basquete, bolas de tênis, de ping-pong, marble, bebê, tá certo? Então, essas bolinhas que vão passando aí, é como se essa rede, tá bom, ela fosse a membrana plasmática. Então, essa rede, ela é a membrana, né? Ela é a estrutura que vai proteger, tá certo? E essas bolinhas são as substâncias que vão entrar e sair da célula. Então, vejam que essa rede, ela vai permitir que umas bolas entrem e outras não vão entrar, não vão conseguir passar. Do mesmo jeito é a membrana plasmática. A gente tem lá a membrana plasmática, umas substâncias elas conseguem adentrar, outras não. Beleza? Então, essa foi a forma mais fácil de mostrar para vocês como é essa permeabilidade seletiva. Tá bom? Ok? Tá? Então, vamos lá. Colocar aqui, certo? Então, olha só, nesse transporte, tá, através da membrana, o que é que nós vamos ter, certo? Nesse transporte através da membrana, a grande capacidade, né, da membrana ser atravessada, de ser passada, né, algumas substâncias entrar nela, é o que define essa permeabilidade, certo? Então, essa possibilidade de entrar substâncias é a permeabilidade. Aí, antes da gente conversar sobre isso, eu preciso que vocês entendam a questão de uma solução. Só relembrar para vocês lá, um assunto de química, assuntos que já devem ter estudado, a questão de numa solução, certo? Nós temos solvente e nós temos soluto. O que é esse solvente? O que é esse soluto? Certo, gente? Esse solvente, na verdade, tá? Ele é o líquido dispersante. Qual é o maior solvente? Qual é o solvente universal que nós temos? A água, certo? Então, o solvente é o líquido dispersante, tá? Já o soluto é a partícula que eu vou dissolver. Então, o solvente, vamos supor que nós vamos fazer um soro caseiro, tá? Um exemplo. Então, o solvente é o quê? A água que está ali. O que são os solutos? É a pitada de sal, é a quantidade de açúcar que eu vou colocar naquela minha solução. E a partir do momento em que eu junto o solvente com o soluto, eu tenho uma solução, certo? Então, por que eu estou explicando isso? Que é para que nós possamos entender lá na frente a questão desse transporte, a questão do transporte através da membrana, quando é a solução isotônica, hipertônica e hipotônica, tá bom? Vou explicar para vocês, tá certo? Cada uma dessas soluções, certo? Gente, até agora é tranquilo. Até agora, tá dando para entender, por enquanto, alguma dúvida? Alguém quer me dar um retorno?
Sim, professor, estamos entendendo ou não? Como é que tá? Alguém quer dizer alguma coisa? Galera que tá aí, os 7 participantes, cadê os outros 3? Fugiram, foi? Tá tranquilo por enquanto, façam pelo menos um oi, tá, professora, tudo tranquilo, então mandem lá vocês mandam para um chat, tá? Vale, alguém falou alguma coisa aqui? Tudo certo, né, Lorena? Beleza, Lorena, ok, tá? Então, ok, tá bom? Então, dando continuidade, certo? Obrigada, tá, Lorena, pelo feedback, viu? Então, o que é que acontece, gente? Na verdade, tá? A gente vai ter o quê? Na verdade, em relação a esse transporte, tá bom? Essa permeabilidade, em relação ao soluto, ao solvente, né? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, tá certo? A partir de agora, a gente vai estudar um pouquinho das soluções. Por que eu vou estudar essas soluções, professora? Porque lá na frente, eu vou mostrar para vocês como essas soluções, solução isotônica, hipertônica, hipotônica, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que elas vão agir. Quando a gente for estudar o assunto de osmose, certo? Então, a gente vai estudar um pouquinho essa questão de como é, por exemplo, se eu coloco uma célula numa substância isotônica, coloco uma célula numa substância hipertônica, coloco uma célula numa substância hipotônica, o que é que isso vai acontecer, certo? Então, essa partezinha que é importante, daqui a pouquinho a gente vai ver, tá? Então, eu vou trazer para vocês isso na nossa saúde, certo, professor? E o que é que isso quer dizer? Que muitas medicações, tá certo? As medicações que nós, no caso, injetamos no nosso organismo, né? Muitas das medicações, elas têm que ter, tá certo? Elas têm que ser o quê? Elas têm que estar em total equilíbrio com a nossa pressão osmótica do nosso sangue, tá certo, gente? Então, por isso que é importante que nós estudamos isso, para que a gente possa entender, por exemplo, que o soro fisiológico, o soro, né, soro fisiológico, o soro, né, quando a gente está doente, que a gente toma soro. Então, aquele soro, ele tem que estar, tá certo, com a questão da osmose, certo? Tem que ser adequada com a do nosso organismo, certo? Por isso que quando a gente toma um soro, por exemplo, nossas células nem aumentam nem diminuem, elas continuam isotônicas, tá? A gente vou falar isso para vocês, tá bom? Então, vamos lá, gente, nós temos 3 tipos de soluções, voltando. Para que as soluções entrem na nossa célula, tá bom? Existe essa questão dessa permeabilidade, certo? Aí o que é que vai acontecer? Em relação a essa permeabilidade da célula, a nossa permeabilidade da célula é seletiva, tá? E para que nós entendamos direitinho, vamos ver a questão de soluções, certo? Nós temos soluções isotônicas, soluções hipertônicas, soluções hipotônicas. O que é uma solução, gente? Vou começar com a solução isotônica. O que é uma solução isotônica? Certo. Isso, Lorena, isso mesmo. Na verdade, Lorena, o que é que acontece? Esse nosso soro, tá? Ele vai ser, a grande característica dele é dele ser isotônico, ele vai estar nessa isotonia, tá? Ou seja, o soluto vai ser igual ao solvente, justamente para promover essa homeostase, promover esse equilíbrio, certo? Então, o soro, no caso, ele vai ter essa característica, sim, ele é isotônico, certo? Então, por isso que quando a gente toma soro, por isso que algumas medicações, né, as medicações no geral, quando são administradas, elas têm essa possibilidade, elas são isotônicas, tá? Elas não alteram a nossa pressão osmótica do nosso celular. Vocês vão ver essa questão de pressão osmótica quando forem estudar biofísica, certo? E aí, o que é que acontece? Por isso que ele tem essa característica de isotonia. Tá certo, Lorena? Justamente para que não faça com que haja um aumento das nossas células, nem muito menos uma diminuição, tá? Então, qualquer coisa, só falar, viu? Então, gente, o que é que acontece? Solução isotônica é aquela em que o solvente é igual ao soluto e eles estão em equilíbrio. Solução hipertônica. Na solução hipertônica, eu tenho muito soluto, tá? E pouco solvente. A quantidade de soluto é maior do que a quantidade de solvente, certo? Na solução hipertônica. Imagine que eu tenho uma solução com água e que eu tenho alguns sais. Então, eu tenho muitos sais e pouca água. Já uma solução hipotônica, eu tenho pouco soluto e mais solvente, tá? Eu tenho uma quantidade menor de soluto e eu tenho uma quantidade maior de água, tá, gente? Então, assim, com certeza vocês já devem ter estudado isso, né, na vida acadêmica de vocês, na época de escola. Que não estudou, não se preocupe, tá? Que a gente vai aprender, né? Vocês estão aprendendo aqui, tá? E aí a gente vai
adequando aos nossos conhecimentos, tá bom? Então, professora, por que você está estudando solução? O que tem a ver? A gente saiu lá de membrana. Porque, gente, a gente tem que estudar solução para que nós possamos entender essa entrada e essa saída de substâncias, certo? Então, soluções isotônicas, solução hipertônica, solução hipotônica, tá? Então, vamos lá, gente, olha só. Dando continuidade, tá? A questão do transporte através das membranas, ok? Entenderam isso, gente? Soluções isotônicas, soluto igual a solvente, tá? Lá na frente eu vou falar mais direitinho sobre esse soro, tá, Lorena? Falar mais direitinho sobre a questão de medicação. Lembre-se que nós estamos no curso de saúde, então tudo que a gente traz nessa teoria, tudo que a gente vai trazer aqui em citologia, a gente puxa para a nossa prática, puxa para o nosso dia a dia, tá? Então, solução isotônica, soluto igual a solvente. Entenderam a diferença de soluto e solvente? Solvente é o que a gente vê, é o dispersante, tá? E soluto é o que eu vou dispersar. Solvente, por exemplo, nosso maior solvente, né, é a água, tá? E soluto, por exemplo, é o que eu ponho na água, tá? Água, açúcar, tá bom? Só para que você fique melhor representar. Solução isotônica, o soluto é igual ao solvente, ok? Solução hipertônica tem muito soluto e pouco solvente, e solução hipotônica, pouco soluto e mais uma quantidade de solvente. Beleza, turma? Tranquilo, P1? Ok. Então, a partir de agora, gente, em relação ao transporte de substâncias através da membrana, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter, tá, em relação a esse transporte, certo? 3 classificações. Então, quando a gente fala em transporte de substâncias através da membrana, nós temos o transporte passivo, transporte ativo e a endocitose e a exocitose. Certo? Endocitose, exocitose, fagocitose, pinocitose, nós vamos ter oportunidade de estudar lá na frente, certo? Mas aqui eu já vou dando uma pincelada, ok? Então, transporte através de substâncias. Gente, vou dar um geralzão para a gente entrar. Nós temos o transporte passivo, transporte ativo, endocitose e exocitose. O que é que vai classificar, o que é que vai diferenciar eles, né? Na verdade, os 3, certo, são transportes através de substâncias. Os 3 vão se caracterizar por possibilitar essa entrada de substâncias na célula, tá? O que é o transporte passivo? Transporte passivo é aquele transporte no qual não há gasto de energia, tá? E no transporte passivo, ele sempre vai passar de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, para que haja um equilíbrio, para que haja uma isotonia, tá? Estou fazendo um resumão, para que a pouquinho a gente vê os slides. Então, o que é o transporte passivo? Transporte passivo é aquele, tá, em que não há um gasto de energia, certa energia ATP, energia externa à célula, tá? Uma vez eu estava até ministrando, né, a disciplina, porque eu ministro esse assunto também em biofísica, e lá em biofísica, não aqui na faculdade, mas na outra faculdade, quando eu estava ministrando, surgiu uma dúvida, né, mas professora, e esse transporte de energia que você fala, né, não há o gasto de energia, essa energia, não existe a energia entre as moléculas? Sim. Então, quando a gente fala em transporte de energia, não há, quer dizer, transporte não em gasto de energia, é energia externa, é o ATP, que a gente vai estudar lá na frente, certo? Na verdade, existe sim o gasto de energia entre elas, aí na própria energia que as células, elas vão promover entre elas, tá? Então, essa energia tem, mas quando a gente diz que não há gasto de energia, é o gasto de energia externa, é o ATP, tá? Então, o que é que acontece? O transporte é ativo, passivo, não há gasto de energia. Nesse contato, gente, nessa situação de transporte passivo, certo? Ele vai sempre existir de um meio mais concentrado para um menos concentrado, para que haja o equilíbrio, tá? E o transporte passivo, ele vai ser classificado em 3: osmose, difusão simples, difusão facilitada, beleza? Osmose, difusão simples, difusão facilitada. Osmose, difusão simples, difusão facilitada, beleza? Isso é o que a gente chama de transporte passivo. Já no transporte ativo, tá? O que é que a gente tem? A gente tem a bomba de sódio e potássio. O transporte ativo, nesse caso aqui, a gente vai ter gasto de energia, tá? No transporte ativo. E a gente tem o grande exemplo, a bomba de sódio e potássio, que aí eu vou trabalhar com vocês, provavelmente a gente vai ver isso amanhã,
certo? Endocitose e exocitose, endo, o que entra na célula, tá? E exocitose, o que é liberado na célula. E nesse caso, a gente tem o quê? A fagocitose e a pinocitose. Fagocitose, o englobamento de substâncias consideradas sólidas, e pinocitose, o englobamento de substâncias consideradas líquidas. Tranquilo, gente? Um geralzão, tudo que a gente vai estudar, tá certo? Até amanhã, e vou dar continuidade. Tá bom, gente? Vou dar continuidade à nossa aulinha, ok? Vamos lá, certo? Vamos iniciar com o transporte passivo, que é o mais fácil, vocês vão gostar. Transporte passivo, certo? E aí, o que é que a gente tem de transporte passivo, certo? O que é que a gente tem? Jaiara, Lorena, Júlia, Lucas, Cristiane, Emanuele, Stephanie, tá? Gunnar, certo? Pamela, o que é que a gente tem em relação ao transporte passivo, tá? Esse transporte passivo, gente, na verdade, ele é um transporte, tá? Como eu falei para vocês, em que há um deslocamento de substâncias. Então, as substâncias, elas vão se deslocar de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Então, o que desse transporte passivo, ele vai possibilitar a isotonia. O deslocamento de substâncias, certo? De onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, onde está de maior concentração para onde está menor concentração, tá? Nesse caso, gente, no transporte passivo, não há gasto de energia, certo? Então, aqui não existe gasto de energia, como eu falei para vocês, energia externa, né, o ATP, mas existe a própria energia entre as moléculas, certo? E a tendência que tem é que haja o quê? A isotonia, é que os dois, eles estejam em equilíbrio, certo? É que haja uma isotonia, ou seja, que as concentrações, elas se igualem, tá? E com base nisso, né, nesse transporte passivo, como eu falei para vocês, nós temos a osmose, difusão simples e difusão facilitada. Eu vou começar com vocês, tá? Osmose, difusão simples, difusão facilitada. Eu vou começar com vocês hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a difusão simples, certo? E aí, depois a gente fala sobre a difusão facilitada e a osmose. Vamos começar com a difusão simples, que é o mais simples, é o mais fácil para a gente entender. Então, gente, difusão simples. Muitas moléculas, elas entram e saem da célula através da difusão. Difusão simples, repetindo, não há gasto de energia, tá? E essa difusão simples, ela vai possibilitar, certo, a questão da isotonia, certo? Então, a difusão simples, primeiro, faz parte do transporte passivo, não há gasto de energia, e ela existe para quê? Para que haja o equilíbrio, tá? Difusão simples, muitas moléculas entram e saem, tá? Através desse tipo de difusão. O que é que acontece, gente? A distribuição do soluto, ele tende a se unificar, a se equilibrar. Então, vejam que nessa imagem eu tenho A e B, certo? Vou dar um pouquinho mais aqui. Eu tenho aqui a imagem A e B. Então, o que é que acontece? Vejam aqui que nessa imagem A, certo? Eu tenho nesse meio aqui, tá? Eu tenho uma maior quantidade de moléculas, tá? Eu tenho uma maior quantidade de soluto. Aqui no B, eu tenho uma menor quantidade. Mas aí, o que é que vai acontecer? Nessa imagem, nessa figura 1, que tem aqui, o soluto, as células, as moléculas que estão no lado A, elas vão para o lado B, e a do lado B também vai ter contato, né, com o lado A, só que as do lado A, elas vão em maior quantidade, para que, na figura 2, vocês possam ver isso, para que elas fiquem em perfeito equilíbrio, elas fiquem isotônicas, tá bom? Então, o que é que a gente acontece, gente? A difusão simples, certo? Deixa eu afastar um pouquinho para cá. Essa difusão simples, certo? Ela faz parte, né, como eu falei para vocês, do transporte passivo, não há gasto de energia, e por não haver gasto de energia, elas estão tendendo a ficar isotônicas. Então, elas tendem a ficar em perfeito equilíbrio, certo? E aí, o que é que acontece? Vejam que as moléculas, elas se movem de onde está mais concentrado, repetindo, imagem 1, onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, para que haja o equilíbrio. Aí eu trouxe uma outra imagem. Olha essa imagem, tá vendo como fica fácil? Eu tenho aqui, gente, uma solução hipotônica. Se eu tenho uma solução hipotônica, eu tenho pouco soluto, mas eu tenho mais solvente, certo? Então, eu tenho uma solução aqui hipotônica,
tá? Eu tenho pouco soluto, ó, se a gente for olhar, poucas bolinhas e mais água, e eu tenho uma solução hipertônica, que é uma solução mais concentrada, tá? Ela tem mais soluto, tá bom? Então, o que é que vai acontecer? Sempre, tá certo, gente? A gente vai passar, tá? Sempre para que haja esse equilíbrio, tá bom? Através da difusão simples, vai passar de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. E a partir daí a gente entra numa isotonia, a partir daí a gente entra no equilíbrio. Ok? Tranquilo? Então, isso é o que a gente chama de difusão simples. Difusão simples é a passagem de substância onde está mais concentrado para onde está menos concentrada, para que elas fiquem em equilíbrio. Aí você está, professora, e isso no nosso corpo, e isso nas nossas células. Como é que vai acontecer? Bora lá, tá? Só mais essa imagem para vocês, né, da difusão simples, passagem de moléculas de um meio onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, passagem de soluto do meio hipertônico para o meio hipotônico, que é a mesma explicação, tá? Justamente para mostrar para vocês, para que haja esse equilíbrio, ok? Aí, gente, ó, aí vocês me perguntam, professora, agora explique isso aqui em relação ao nosso organismo, em relação ao nosso corpo, em relação à nossa estrutura, em relação às nossas células. Como é que eu posso entender? Gente, essa questão da difusão simples, tá certo? Esse método de passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado para que haja equilíbrio, ela vai ocorrer, tá certo, gente, facilmente nos nossos pulmões. Ela vai ocorrer mais precisamente lá nos alvéolos pulmonares, tá? Não se preocupe se não estão lembrados disso, mas só para que vocês possam refrescar a memória, certo? O que é que acontece? Vocês vão ver tudo isso, vão ver agora em anatomia com a professora Luciana, vão ver com fisiologia mais lá na frente, vocês vão entender isso bem direitinho. Só o que é que eu quero que vocês entendam aqui em citologia? Na verdade, existe a hematose. O que é a hematose? É a troca de gases que existe no nosso organismo. Essa hematose, ela vai ocorrer lá nos pulmões, tá? Lá nos brônquios, bronquíolos. Os bronquíolos, eles vão apresentar o que a gente chama de hematose. Alvéolos, certo? E aí são lá nesses alvéolos onde vai ocorrer a hematose. Então, vamos entender. A gente tem o nosso trato respiratório, fossas nasais, faringe, laringe, traqueias, brônquios, bronquíolos. Os brônquios e os bronquíolos, eles vão estar lá nos pulmões. Lá no finalzinho dos bronquíolos, tá certo? Nós vamos ter o que a gente chama de alvéolos. O que são esses alvéolos? Esses alvéolos, eles são essas estruturas que parecem bolsas, certo? Como vocês estão vendo aqui nesse desenho, tá? São essas pequenas, lógico, uma linguagem mais simples, né, gente? Não vamos usar esses termos, mas são essas pequenas bolinhas, certo? Os alvéolos. Esses alvéolos, gente, eles são bastante capilarizados, certo? Ou seja, vários capilares, eles estão recobrindo, né, esses alvéolos, ou seja, está trazendo sangue para esses alvéolos, tá bom? E aí, o que é que acontece? Esses alvéolos têm essa grande característica, né, de serem capilarizados, tudo. Tranquilo até aqui? Alguém quer falar? Não? Tranquilo? Oi, Ingrid entrou. Então, o que é que acontece? O que é que acontece nesses alvéolos, tá certo? Nesses alvéolos, tá bom? Como eles são, como eu falei para vocês, eles são bastante capilarizados, ó, eu vou colocar aqui, tá, no cursor, são bastante capilarizados, então o que é que vai acontecer? Esses alvéolos, gente, eles vão ser banhados, eles vão estar sempre irrigados, tá certo, aqui, com o sangue, com as hemácias, tá certo? Esse sangue, que a gente vai chamar, né, o sangue venoso, o sangue arterial, isso aí vocês vão aprender um pouquinho mais lá na frente, aí com Luciana, mas o que é que vai acontecer? Esse sangue arterial, né, como a gente sabe, é o sangue que é rico em oxigênio. Então, gente, esses alvéolos, tá certo? Eles vão ser banhados por esse sangue. Aí vejam nessa imagem aqui, ó, eu tenho aqui, esse que está redondinho são os alvéolos. Aqui, ao redor dos alvéolos, tá certo? Eu tenho o capilar, certo? Eu tenho essas pequenas veiazinhas, esses pequenos capilares, pequenas estruturas que vão recobrir os alvéolos, e dentro desses capilares vai passar o quê? Sangue, certo? E aí o que é que acontece? Esse sangue, esses capilares, eles vão estar ao redor, né, dos alvéolos, tá? E o que é que vai acontecer? Lá nos alvéolos vai ocorrer o que a gente chama de hematose, que é a troca de substância, troca do oxigênio, que a gente inspira, pelo gás carbônico,
que a gente inspira. Lógico que isso acontece em uma rapidez tremenda, né? E o que é que vai acontecer? Lá nos alvéolos, tá certo? Os alvéolos, tá? Vão estar nos alvéolos, tá certo? Pelos capilares, vai estar passando sangue. O sangue, ele vai vir rico em oxigênio. E o que é que acontece? O sangue, que está aqui, gente, dentro das hemácias, ele vai passar para dentro dos alvéolos, tá? Na verdade, certo? Quando você inspira, vamos falar na inspiração, melhor a gente falar na inspiração. Quando eu inspiro, então, o oxigênio que entrou aqui, tá? Entrou lá nos meus alvéolos. Então, esse oxigênio, ele vai vir, ó, para as células sanguíneas, vai vir aqui para as hemácias. E o que é que vai acontecer? E o gás carbônico, tá bom? Que no caso foi o gás carbônico resultado da minha respiração, resultado de todo o processo de respiração, ele vai ser liberado, certo, gente? Dentro dos alvéolos, eu tenho uma maior quantidade de quê? De oxigênio, certo? Então, o que é que vai ocorrer? Se dentro dos alvéolos eu tenho uma maior quantidade de oxigênio, então esse oxigênio ele vai passar para as células sanguíneas, para que vá oxigenar todas as células do meu corpo. Depois de oxigenar todas as células do meu corpo, os meus capilares vão trazendo gás carbônico. Então, eu tenho mais gás carbônico aqui nas células, então esse gás carbônico ele está em maior quantidade aqui. Então, ele vai passar para dentro da célula, onde está em menor quantidade. Então, por isso que eu inspiro oxigênio e libero gás carbônico. Entra oxigênio e sai gás carbônico. Por quê? Porque lá nos alvéolos, certo, vai ocorrer a hematose, a troca de gases. Então, entra oxigênio, então eu vou ter mais oxigênio dentro dos alvéolos, tá bom? Então, se eu tenho mais oxigênio dentro dos alvéolos, eles precisam sair para as células do sangue, tá certo? Para que a partir dali ele vá para o corpo e oxigene as outras células, certo? Enquanto isso, o gás carbônico, que já passou por todo o processo, ele vem, tá bom, para o quê? Ele vem para os nossos alvéolos, tá certo? E chegando lá nos nossos alvéolos, ele passa das células para dentro dos nossos alvéolos, e aí por isso que é liberado. Então, por isso que a gente inspira oxigênio e libera o gás carbônico. Certo, gente? Então, e aí vocês ficam, essa é a grande explicação, professora. Então, em relação à difusão, a transporte, né, a difusão facilitada, o que é que ocorre? Deixa eu desligar aqui, tá, gente? Em relação à difusão facilitada, então, o que é que ocorre? Deixa eu voltar aqui, só um minuto. Certo? Então, em relação, gente, à nossa difusão simples, né, facilitar a nossa difusão simples, o que é que acontece? Em relação à nossa difusão simples, tá bom? A gente tem a passagem do meio mais concentrado para um meio menos concentrado, para que haja o equilíbrio. E no nosso organismo, a gente tem isso que a gente tem nas células sanguíneas, lá nas nossas células, lá no nosso processo de hematose, certo? Em que nós recebemos oxigênio, liberamos gás carbônico, o que é que acontece? As células, tá certo? Vai entrar oxigênio nas células e elas vão liberar gás carbônico. Vai sair o oxigênio, tá certo? Que está lá nos alvéolos, para as células, e vai para todo o corpo, e depois de toda a respiração celular, volta o gás carbônico, joga esse gás carbônico, né, o CO2, para os alvéolos, e aí por isso que a gente inspira. A gente inspira e a gente expira. Oxigênio, gás carbônico. Tranquilo isso. Isso, na verdade, é a explicação, tá certo, do nosso organismo sobre a difusão simples, ok? Uma outro tipo de transporte, que eu termino hoje, tá, gente, a nossa aula nesse tipo de transporte, e amanhã eu começo com osmose e dou continuidade, e amanhã a gente conclui, se Deus quiser, membrana plasmática, tá? Então, gente, outro tipo de transporte que a gente tem é através da difusão facilitada. Olha só, o que é a difusão facilitada, Patrícia? Como o próprio nome está dizendo, difusão facilitada é aquele procedimento, aquela forma que vai facilitar, tá certo, a entrada de substância dentro da célula. Quem é que vai facilitar essa entrada de substância dentro da célula? Lembra que eu falei que existem proteínas que são chamadas de proteínas carreadoras? Lembra que eu falei isso para vocês? Proteínas transportadoras? Pois bem, gente, são essas proteínas que vão
ter essa possibilidade de transportar as substâncias do meio extracelular para o meio intracelular. Então, o que é difusão facilitada? Difusão facilitada são todas as substâncias, como eu coloquei aqui, são as numerosas substâncias que penetram nas células, tá? Continua sendo sem gasto de energia, tá, gente? A gente ainda está no transporte passivo. Então, são numerosas substâncias que penetram na célula, certo, gente? Sem gasto de energia. Então, professora, como é que é feito isso? Através de algumas proteínas especiais. Então, nós temos algumas proteínas especiais, como eu falei para vocês, as receptoras ou permeases, e essas proteínas, elas atuam facilitando, tá, essa passagem, facilitando a passagem dessas moléculas. Elas pegam essas moléculas e jogam para dentro da célula, tá? A difusão se processa a favor de um gradiente, porém, com a velocidade maior que a difusão passiva. Na difusão passiva, né, gente, na difusão passiva, na difusão simples, né, como a gente viu, é aquela mais tranquila, ocorre de uma maneira, numa velocidade mais tranquila. Aqui é numa velocidade maior, tá bom? E esse processo, professora, vocês podem me perguntar, ele ajuda a que substâncias, a que moléculas entrarem na célula? Então, gente, a difusão facilitada, ela facilita a entrada de glicose, aminoácidos, como eu coloquei aqui, algumas vacinas, vitaminas, que vacinas? Algumas vitaminas, tá? Estou com a cabeça na aula de imunologia de ontem. Algumas vitaminas, tá? E outras também, alguns tipos celulares, ok? Então, essa questão, essa difusão facilitada, certo? Ela vai ocorrer dessa forma. Olha só, gente. Deixa eu ver se os efeitos especiais aqui. Ih, não aparece os efeitos especiais. Fica tão bonitinho, mas enfim, como é que ocorre, tá? Na verdade, essa célula aqui, essa proteína, isso aqui, gente, rosinha, é uma proteína, tá vendo que dá para ver aqui, gente, a camada fosfolipídica, a bicamada fosfolipídica, aqui é uma camada, aqui é outra camada, tá? A camada fosfolipídica da nossa membrana, tá? Da nossa célula. Então, a camada fosfolipídica aqui, vejam, gente, aqui, tá certo? Os fosfolipídios, certo? O fosfolipídio é toda essa estruturazinha, com essa cabeça, com essa estrutura. Essas estruturazinhas que estão para fora, elas são estruturas hidrofílicas. Aqui no meio externo, ela tem contato com água, aqui no meio interno, ela tem contato com água também. Então, essa estrutura aqui, ela é hidrofílica. Aqui, ela é hidrofóbica, já essa estrutura é hidrofóbica, tá bom? Não tem contato com a água, não são solúveis em água. Aqui é solúvel em água, aqui não é. Vejam, lembram que eu falei para vocês que a gente tem as proteínas. Então, essa daqui é uma proteína. E essa proteína, gente, ela é chamada de permease. Por que, professora, permease? Porque ela permite que seja captado substâncias do meio extracelular para o meio intracelular. Então, gente, aqui não está aparecendo, mas quando vocês colocarem no material de vocês, talvez aí apareça. Essa proteína, ela vira para cima, pega lá a substância e ela faz isso, joga. Então, olhem para cá, ela pega a substância lá em cima e joga. Então, ela pega a substância lá em cima e joga. Pega a substância, pega a molécula e joga para dentro da célula. Essa imagem aqui já é ela jogando para dentro da célula. Tá certo, gente? Então, isso é a facilitada. Olha essa outra imagem, tá? Aqui, né, a bicamada, eu tenho aqui a proteína. Então, molécula transportadora. Aqui tá a molécula, tá? Aqui tá a proteína. Então, vem aqui a substância, se fixa na proteína carreadora, tá? Se fixa numa estrutura, num sítio da proteína, e a proteína vem, para cá, abre e joga a substância que ela tinha pego lá em cima. Imagina que ela vou pegar aqui uma molécula, uma vitamina. Imagina uma vitamina, então uma molécula de glicose. Então ela vem, aqui está a molécula de glicose, então ela vem, se fixa na proteína, a proteína vai, abre aqui, e joga para dentro da célula. Certo? Então isso é o que a gente chama de transporte, no caso, tá certo? De o que a gente chama de difusão facilitada, tá? Então eu vou dar uma revisadazinha, certo? Para que a gente possa entender o que a gente já viu hoje, certo? Então, gente, só para a gente concluir, né, faltam 2 minutos para terminar nossa aula, certo? Então, o que é que acontece? Só para que a gente possa concluir, certo? O que nós vimos hoje? Então, nós terminamos a parte de membrana plasmática, né, aquela parte primeira,
E falei para vocês um pouquinho das faces da membrana, face E e face P, né, face E externa, face P interna. Falei para vocês também hoje na nossa aula a questão das propriedades da membrana plasmática, de elasticidade, né, a propriedade dela de baixa tensão superficial, certo, potencial elétrico. Então, a gente viu algumas dessas propriedades, tá certo? O que é que a gente viu mais, tá bom? Professora, explica de novo a hematose, por favor, certo? Ok, explico sim, tá, Lorena? Só um minutinho que eu vou fazer essa revisãozinha e explico. Só um minutinho, tá? Vem pra cá. Então, gente, o que é que acontece? Então, mostrei para vocês, né, essa questão dessas propriedades, e aí eu mostrei para vocês, tá certo, também, aí a gente começou a falar sobre transporte de substâncias. Existe transporte passivo, transporte ativo, certo, de substâncias. E aí, o que é que acontece? Esse transporte através da membrana, nós temos, né, transporte passivo, transporte ativo e endocitose e exocitose. Transporte passivo, a gente tem a osmose, difusão simples e difusão facilitada. Tá bom? Então, aí hoje o que é que eu expliquei? Hoje eu falei só sobre o transporte ativo. Desculpa, transporte passivo. O que é o transporte passivo? Transporte passivo, gente, é aquele transporte em que há substâncias, tá certo? Elas vão passar de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado para que elas fiquem em equilíbrio. Aí, o primeiro tipo de transporte passivo que eu falei foi a questão da difusão simples. E aí, Lorena, a difusão simples, o grande exemplo que a gente tem é a questão da hematose, a troca de substâncias. Por quê? Por que é difusão simples? Porque vai passar de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, certo? Está mais concentrado o quê? O oxigênio, a gente quando inspira, tem muito oxigênio lá nos nossos pulmões, certo? Então, aí o que é que acontece? Esse oxigênio, ele vai passar para o sangue, então está mais concentrado nos pulmões, menos concentrado no sangue. Quando o oxigênio ele vem do nosso corpo, ele vem rico em gás carbônico. Então, está mais concentrado no sangue, menos concentrado nos nossos alvéolos. Então, por isso que é essa troca. Tá bom, gente? Lorena, amanhã mais concentrado para onde está menos concentrado. E aí o sangue vem carreado de quem? O sangue vai vir carreado de gás carbônico, que aí por isso que ele vai passar para dentro dos alvéolos. Tá certo? Amanhã, Lorena, eu repito, se for necessário, amanhã eu repito essa parte, certo? E aí, para concluir, nós só terminar essa revisão, teve o transporte, tá certo? Teve a difusão facilitada. O que é a difusão facilitada? A difusão facilitada, ela nada mais é do que esse transporte de substâncias, né? Também de um meio mais concentrado para um meio menos concentrado, só que nesse caso, gente, desse tipo de transporte, vai existir o quê? Na facilitada, tem que existir algo para facilitar. Quem é esse algo que facilita? Esse algo que facilita é uma proteína, que são, no caso, as proteínas que a gente chama de carreadoras ou permease. Então, essas proteínas, elas vão lá, captam substâncias e jogam para dentro da célula. Quais são, professora, as substâncias, as moléculas que devem ser, que para entrar na célula, elas precisam dessas proteínas carreadoras, elas precisam dessas proteínas, essas permeases. Glicose, aminoácidos, vitaminas, tá? Outros tipos de células, elas precisam de terem hoje participado, tá? Amanhã, se Deus quiser, nós teremos aula, né, a partir das 10 horas, certo? Então, amanhã, da mesma forma, eu vou ministrar a aula, certo, durante o nosso tempo, e logo depois da aula eu fico no nosso horário, ministro a aula e depois fico à disposição de vocês até o término do nosso horário de aula para tirar algum tipo de dúvida, tá bom, gente? Então, eu agradeço demais a presença de vocês, né, apesar da gente não estar nesse contato físico, né, ontem eu escutei uma coisa bem interessante, eu escutei uma frase que ela dizia, peraí, só um minutinho que alguém está... Oi, Lorena, qualquer dúvida, pode perguntar, tá, Lorena, que amanhã, não se preocupe, amanhã, antes de começar, eu falo, lógico, para a gente continuar, né, transporte, eu vou precisar fazer uma revisão geral, aí eu coloco, tá certo? Aí eu repito essa parte, tá bom? Então, gente, muito obrigada, tá, pela participação de vocês, e como eu falei para vocês, em uma frase, né, que a gente não, apesar da gente não estar tendo contato físico, né, não poder se abraçar fisicamente, mas a gente pode abraçar, a gente pode tocar as almas, né, gente, podemos nos tocar, dizendo palavras bonitas, dizendo palavras encorajadoras, palavras que são de esperança, tá bom, gente?
tudo isso vai passar, tudo vai melhorar. Enquanto isso, a gente está nas nossas casas, né, estudando, preparando aula, vocês também estão aí, aproveitem para estudar, aproveitem para tirar as dúvidas que vocês tiverem, tá certo? Arrumar a casa, se programar, que eu acho que é tudo isso que a gente está fazendo, tá bom? Gente, muito obrigada, tá certo? Agradeço demais a vocês pelo dia de hoje, viu? E amanhã a gente se encontra, se Deus quiser.